Hoje nós vamos dar continuidade, na disciplina anterior, no conteúdo anterior, nós falamos sobre os instrumentos. Na aula anterior nós falamos sobre os instrumentos cirúrgicos. E hoje a gente vai falar sobre a paramentação cirúrgica. O que é realizado, o que é utilizado dentro de um centro cirúrgico para que possamos ter acesso e trabalhar dentro do centro cirúrgico com todas as paramentações para que possamos ter o cuidado com a proteção com o cliente e a autoproteção, ou seja, a proteção com a nossa integridade, com a nossa saúde e automaticamente a saúde do paciente que será submetido a um procedimento cirúrgico. Cada unidade hospitalar, ela, dentro do seu protocolo, isso aí vai depender de cada unidade hospitalar, de cada hospital. Tem hospitais que utilizam vários paramentos, uniformes, com o slogan da unidade, para poder padronizar aqueles profissionais que ali trabalham. Então, isso depende de cada instituição. É só roupa verde, uniforme verde? É só uniforme azul? Não, isso vai depender da unidade. Tem unidade que as mulheres utilizam o uniforme rosa, O uniforme eles vão usar rosa. Os homens azul clarinho, azul escuro, ou todo mundo de vermelho. Isso vai depender muito de cada unidade hospitalar para poder estar seguindo o protocolo. Mas precisa ter uma paramentação específica para aquele local, tá? No caso que é o centro cirúrgico. Historicamente, o objetivo primário das barreiras de proteção em sala operatória, sempre se dirigiu para a proteção dos pacientes à exposição de micro-organismos presentes e liberados pelos trabalhadores. Então, não só a proteção, o uso de uniforme é para a proteção do paciente, mas também para o trabalhador. Tá? O vestuário, que é o local onde o local próprio para poder trocar roupa, quando eu chego da rua, eu chego do local, no centro cirúrgico, para poder trabalhar, eu não posso entrar diretamente no centro cirúrgico com aquela roupa que eu estou. Eu tenho um vestuário que é aquele local onde eu vou utilizar para poder trocar de roupa, deixar minha roupa que eu vim da rua e utilizar o uniforme que eu vou trabalhar ali dentro do centro cirúrgico, ou vou fazer uma visita dentro do centro cirúrgico, O vestuário ele é específico de acordo com os procedimentos realizados no centro cirúrgico. Tradicionalmente inclui o uniforme privado, calça e blusa, pé ou sapato privado, gorro, máscara, avental cirúrgico e luva cirúrgica, Então, assim, a gente precisa estar paramentados, Ressalta que a utilização do uniforme privativo deve ser restrita ao ambiente do centro cirúrgico, ou seja, aquele uniforme é restrito para o centro cirúrgico. Se eu coloquei aquele uniforme e vou entrar no centro cirúrgico, ele é restrito ali dentro. Para eu sair, eu tenho que deixar aquele uniforme, botar outra roupa para poder estar tendo acesso a outros locais da unidade hospitalar, para poder justamente evitar a contaminação desses uniformes.
Ressalta que a utilização do uniforme privado deve ser restrita ao ambiente do centro cirúrgico com o objetivo de proteção dos profissionais envolvidos no cuidado ao paciente em tal unidade crítica. Tá? Então, isso vai depender muito o controle de infecção, né, para não contaminar o profissional e o paciente, vai depender muito da conduta do profissional, principalmente na vestimenta. Tá? As roupas da rua nunca devem ser usadas em área semi-restrita ou restrita do centro cirúrgico. Deve haver um ponto de demarcação entre as áreas de circulação sem restrição e semi-restrita, que ninguém pode ir, a menos que esteja adequadamente paramentado, sendo que este deve incluir o gorro ou o capuz, pés e máscara facial. Aqui a paramentação cirúrgica, né, que eu vou dar o exemplo aqui, né, tem que é utilizado, tá? Tem a luva, a máscara cirúrgica, que hoje, né, a gente é um acessório nosso, né, no nosso dia a dia. Tem o gorro, tá, que é para poder proteger, né, o local ali, porque a gente tem queda de cabelo constantemente, tá? Pessoas novas, né, pessoas, né, mais adultas, tem queda de cabelo, e o cabelo ele é contaminado, né? Então a gente coloca o gorro para poder evitar a queda de cabelo ali, está contaminando o campo estéreo, né, ou até mesmo o material cirúrgico e o ambiente, né, a sala cirúrgica, os corredores, enfim, tá? Tem o propé, que esse propé aqui, ele é colocado por cima do calçado que a gente está, né, seja uma croque, né, sempre usar sapato, né, calçado fechado, tá? Tênis fechado, as mulheradas aí que gostam de rasteirinha, né, pode usar, mas tem que ser fechado, com proteção exclusiva do pé, tá? Não aparecendo o peito do pé, calcanhar, nada disso, né? Ele deve ser totalmente fechado e sobreposto um propé, né, que essa capinha aqui, né, que é utilizada para poder a gente andar ali dentro do centro cirúrgico e movimentar. Aqui nós temos, né, o pessoal sem máscara, mas tem um uniforme verde clarinho. Aqui tem um uniforme verde, né, um verde mais escuro, né, mas isso vai depender muito da instituição. É aquilo que eu acabei de falar com vocês no início. Vai depender da instituição. Tem instituição que preconiza o uniforme das pessoas, dos profissionais, né, dos médicos, enfermeiros, técnicos, serventes, enfim, né? Eles padronizam, ou seja, ou tudo azul escuro, ou tudo azul clarinho, ou vermelho, né, ou vinho, ou amarelo. Isso vai depende da instituição. A cor, geralmente, a preferência de uma cor mais clara, né, uma cor que não chame muito a atenção, né, mas ela deve ser padronizada de acordo com a instituição. O objetivo dos uniformes é uma forma de facilitar o atendimento em caso de emergência e proporcionar o acesso a áreas restritas, né, com maior rapidez e, consequentemente, diminuir a morbidade e mortalidade da instituição, tá? Porque a gente utilizando o uniforme, ele vai
prevenir infecções. Prevenindo infecções, automaticamente a gente vai prevenir mortalidade, né? A gente vai ter algumas restrições, tá? Os profissionais devem utilizar jaleco quando fora das áreas restritas. A permissão do uso de uniforme dentro e fora do bloco só foi permitida aos cirurgiões e enfermeiros, sendo que este, em movimento que vai assumir o plantão, trocam a roupa, movimento não, sendo que este, no momento que vai assumir o plantão, trocam a roupa que veio da rua e veste o uniforme que é de uso restrito ao ambiente hospitalar, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre as zonas do centro cirúrgico, né? Tem a zona de proteção, que é a zona não restrita. O que é essa zona não restrita? É vestiários, área de transferência de cliente e o expurgo, né? A gente viu o que é expurgo em outra aula. Tem a zona limpa, tá? Então, dentro do centro cirúrgico tem as zonas, não, são os locais. Tem a não restrita, né, que é os vestiários, a área de transferência, o expurgo. Tem a zona limpa, que é a semi-restrita, que é o que? A secretaria, a sala de conforto dos médicos, dos profissionais, sala de recepção do pacote, né? De recuperação anestésica, do pacote, sala de recepção do paciente. Hoje eu não estou bem não, tá, gente? Vocês me perdoem aí, tá? Alguma falha, alguma coisa aí. Sala de recepção do paciente, de recuperação anestésica, de acondicionamento de material, de esterilização, centro de material, sala de serviços auxiliares e de equipamento. Essas são as zonas limpa ou semi-restrita. E tem a zona estéril, que é aquela zona restrita, que é o corredor de acesso às salas cirúrgicas, o lavabo e a sala de operação propriamente dita. Tá? Essas são as áreas restritas ou zonas estéreis. Tá? E acho que deu para assim, a gente entender mais ou menos como que funciona dentro, né, a estrutura física e a paramentação dentro de um centro cirúrgico. E agora a gente vai iniciar falando sobre as cirurgias propriamente dita. A gente vai falar sobre os cuidados de enfermagem, os cuidados que a gente precisa ter com o cliente, tá? Tem a cirurgia. Que tipo de cirurgia? Nós temos a cirurgia de emergência, a cirurgia de urgência, a cirurgia eletiva. O que são essas três cirurgias? A cirurgia de emergência, ela deve ser realizada de forma imediata. Não pode esperar. É quando o paciente ele corre risco de morte ou perda de alguma função vital. Um sangramento, né, uma hemorragia. Às vezes a pessoa sofreu um acidente e está perdendo muito sangue. Tem que ser submetida à cirurgia na hora. E não pode esperar. Tá? Essa é uma cirurgia de emergência. Tá? Vamos definir primeiro as duas palavras. O que é emergente, o que é emergência e o que é urgência. Muitas pessoas falam o seguinte: isso é para poder fazer com urgência. Mas a urgência, ela pode esperar um pouco. Ela pode esperar. É lógico que não é aquela cirurgia letiva, que você pode fazer uma viagem primeiro, para depois que retornar da viagem, daí 1 mês, 2, fazer a cirurgia. Isso é cirurgia letiva. Tá? A cirurgia de urgência
é aquela cirurgia que a pessoa, o paciente, ele precisa fazer a cirurgia, mas ele pode esperar, tá? Ele pode esperar um pouco. A cirurgia de emergência, o paciente não pode esperar, tem que ser de imediato. Senão, ele vai morrer ou vai perder alguma função vital, tá? Um exemplo, sangramento ativo, num caso de uma hemorragia, né? Obstrução de uma via aérea, aquela pessoa que às vezes ela teve uma reação anafilática de uso de medicamento, de alimento ou de peçonha de alguns animais, é muito comum, né? O veneno de abelha, né? Picada de abelha, a pessoa sofre uma reação anafilática, começa a edemaciar as vias aéreas superiores, a pessoa tem que ser submetida a uma cirurgia emergente, porque se ele esperar, ele vai morrer, né? Ele vai morrer asfixiado, tá? O sofrimento fetal. O que é sofrimento fetal? É quando aquela mulher está grávida, né, gestante. A gente vai falar agora os termos técnicos, aquela parturiente, né, que ela entrou lá na maternidade para poder ter o parto, né, ter a criança, e ela está tendo contrações, e o feto, ele defecou lá dentro da bolsa, do líquido amniótico. Não pode esperar. Então, essa mulher, ela tem que ser submetida à cirurgia, geralmente, né, a cesariana, para poder salvar a vida do bebê e da mãe também, por complicações infecciosas, tá? Aumento da pressão intracraniana, às vezes a pessoa sofre um acidente também, ou um AVE, que é um acidente vascular encefálico, né, hemorrágico, que a gente chama de AVC, né? Hoje é AVE hemorrágico, que às vezes está aumentando muito a pressão intracraniana, então tem que diminuir aquela pressão intracraniana e tem que fazer um procedimento rápido. Essas são as cirurgias de emergência. As cirurgias de urgência, ela enquadra-se a cirurgia que pode ter de 6 a 24 horas de tolerância e que permite uma avaliação rápida e um preparo mais minucioso do paciente. Tem como avaliar melhor esse paciente, o quadro clínico dele, tem como avaliar, né, dá tempo para poder avaliar esse paciente, ver a questão, né, de medicamentos que ele tem alergia, enfim, né, ele pode esperar. A cirurgia ela é de urgência, o paciente não pode deixar de fazer, mas ele pode esperar até 24 horas, tá? É aquela que o risco de perda de funções não é iminente. O que é iminente? É rápido, na hora, tá? Um problema de, né, apêndice, né, que a cirurgia a gente chama de apendicectomia. O que significa isso? A pessoa está com crise de apendicite, está com uma dor terrível, ele procura emergência. Lá ele é internado, é encaminhado, o médico vai dar o diagnóstico de suspeita de apendicite. Ele precisa ser operado, ele não pode deixar passar muito tempo. Mas também ele pode esperar para poder fazer o quê? Alguns medicamentos, né? O medicamento, fazer alguns exames para um raio-x de tórax, de abdômen, uma ultrassom, exame de sangue, ele pode esperar um resultado de exame de sangue. Então ele precisa operar, retirar aquela apêndice, mas ele pode esperar de 6 a 24 horas, tá? E tem a cirurgia eletiva. Que cirurgia eletiva são essas?
são aquelas que podem ser agendadas. São aquela cirurgia que a sua realização ela é necessária, mas não é urgente, tá? Que cirurgia é essa? Uma cirurgia de hérnia, né? Às vezes a pessoa está com uma hérnia, aquela hérnia está incomodando, ela precisa, mas ela pode esperar um pouco, né? Então, ela vai fazer essa cirurgia eletiva de forma ambulatorial. Ela vai ao médico, no cirurgião, o cirurgião vai passar a cirurgia para ela, vai examiná-la, vai passar alguns exames, o risco cirúrgico, ela vai retornar naquele paciente, naquele médico. Aí o médico vai falar assim: vamos fazer sua cirurgia semana que vem, ele marca o dia. Ou até mesmo a critério do paciente, ele chega e fala assim: olha, doutor, eu estou precisando fazer essa cirurgia, mas eu tenho que fazer uma viagem. Será que dá para eu fazer a viagem quando eu retornar e fazer a cirurgia? O médico vai avaliar, fala: não, realmente pode, você pode esperar, faz sua viagem, toma todos os cuidados necessários, né, para não complicar o seu quadro, e quando você retornar, a gente agenda a sua cirurgia. Essas são as cirurgias eletivas, né? E tem a classificação da cirurgia de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico, né? Para que é realizada aquela cirurgia? Qual é o objetivo daquela cirurgia? Na maioria das vezes, a cirurgia, elas são utilizadas para fins curativos, para poder curar o paciente, né? Para extirpar, tirar aquilo que está causando uma dor, uma doença no paciente, e ele vai extirpar, ele vai tirar aquela cirurgia, vai tirar aquele órgão, né? Ou parte do órgão para poder, ou vai reparar aquele órgão para poder curar a pessoa. A cirurgia de apêndice, ela é curativa. Uma cistectomia, que é uma cirurgia de vesícula, ela é curativa. Então, ela tem por objetivo de extirpar ou corrigir a causa da doença, envolvendo a cirurgia do paciente, devolvendo a saúde do paciente. Para essa finalidade, é necessária, às vezes, a retirada parcial ou total de um órgão. Este tipo de cirurgia tem uma significação menos otimista quando se trata de câncer. Neste caso, a operação curativa é aquela que permite uma sobrevida de alguns anos, né? Aqui está o exemplo da cirurgia de apêndice, né? Que é a cirurgia curativa. E a cirurgia paliativa. O que é uma cirurgia paliativa? É que ela tem a finalidade de atenuar ou buscar uma alternativa para avaliar o mal, para aliviar o mal, mas não cura a doença, né? Um exemplo, a gastrostomia é uma cirurgia que vai, a GTT que a gente fala, é uma incisão que faz no abdômen da pessoa para a pessoa se alimentar, né, através da GTT, da gastrostomia, né, que bota uma cânula lá dentro do estômago, né, através do abdômen, e o alimento ele é injetado, né, colocado ali através daquela cânula diretamente no estômago. Ela é para poder aliviar o mal, não deixar a pessoa com fome, mas também não vai resolver o problema da pessoa, tá? E a cirurgia diagnóstica, que é realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença, tá? Um exemplo, a laparotomia exploratória. O que é uma laparotomia exploratória e uma cirurgia diagnóstica? Vamos supor que alguém chegou na emergência com o abdômen distendido, tá? Com muito gás, com a distensão abdominal, e o médico pegou: vamos caminhar para o cirurgião. O cirurgião vai avaliar
ele não sabe o que está causando, o que está causando aquele problema no paciente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer uma laparotomia exploratória, vai levar esse paciente para o centro cirúrgico, vai fazer uma laparotomia, que é um corte no abdômen, para poder explorar e ver o que está causando aquela distensão abdominal. É uma obstrução intestinal causada por um tumor? É uma obstrução causada por qualquer outro tipo de coisa? É uma úlcera perfurada que está fazendo com que o paciente distende o abdômen? Ele vai ver, ele não sabe o que é, então tem que abrir a barriga do paciente para saber o que ele vai fazer. Isso é o quê? É uma cirurgia diagnóstica, é um exemplo de cirurgia diagnóstica. Ele vai fazer essa incisão cirúrgica para poder explorar aquele local ali e ver o que está causando de mal para aquele paciente, tá? Aqui é o exemplo de uma gastrostomia, tá? É uma endoscópica, né? Uma gastrostomia endoscópica percutânea, aquilo que eu falei no início. É um exemplo de uma cirurgia paliativa, que isso aí vai servir só para alimentar a pessoa, porque o que está causando mal a ela mesma, ela está fazendo, né? Ela está fazendo outro tipo de tratamento. Isso aí não... A finalidade dessa cirurgia não é curar o paciente, é para poder aliviar os sinais e sintomas dela, né? Aqui também a cânula dentro do estômago, tá vendo? Essa aqui é uma laparotomia exploratória, né? Um exemplo, ele abriu o abdômen da pessoa, que está um intestino grosso, né? Um intestino grosso, para poder verificar o que tá, e os afastadores, tá vendo? Para poder ver o que está causando mal àquela pessoa, tá bom? Aqui tem 2 exemplos, tá? Da cirurgia. O corte, né? Que a gente chama de laparotomia, e nós temos a laparoscopia, que o pessoal fala que é de cirurgia laser. De laser não tem nada. A laparoscopia são feitos algumas incisões para poder introduzir ali uma cânula, né? Para poder chegar e estipar o órgão, retirar o que está causando mal. É muito utilizado na cirurgia de apendicite e cirurgia de vesícula, né? Que é a colecistectomia. Então a gente chama de laparoscopia, não tem nada a ver de cirurgia laser. Minha mãe fez cirurgia. Não fez cirurgia laser. Ela fez uma laparoscopia. Para quem não é da área de saúde, não adianta a gente falar, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque eles não vão entender. Não adianta a gente falar que não é cirurgia laser, que não vai convencer. É uma laparoscopia que é feita através de vídeo, né? A recuperação é mais rápido, né? O pós-operatório, né? Os cuidados pós-operatórios, a recuperação é mais rápida que a laparotomia. Então não é nada laser, é uma cirurgia de vídeo, né? Que o cirurgião ele acompanha todo o procedimento através de um telão, de um vídeo, né? Que se chama laparoscopia, não é laser, tá? Nós temos a cirurgia reparadora, tá? Que a finalidade dela é reconstituir artificialmente uma parte do corpo lesada ou por enfermidade ou por traumatismo, né? Um exemplo, a cirurgia reparadora é aquelas pessoas que às vezes teve uma queimadura muito extensa e ela precisa fazer enxerto de pele naquele local, né, para poder reparar, para poder reconstituir novamente aquela cirurgia. Esse é aquele local que está com uma cicatriz muito feia,
né? Então, os enxertos em pessoas queimadas são cirurgias reparadoras. Outro exemplo de cirurgia reparadora é aquela cirurgia... E agora fugiu da mente, gente. Bom, depois eu dou outro exemplo, que agora fugiu mesmo, tá? Vocês até me desculpem, mais uma vez, tá? A cirurgia reconstrutora, né, que é aquela cirurgia plástica, realizada com objetivo estético ou reparadores para fins de embelezamento, né? Um exemplo, a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Às vezes aquela pessoa tem um nariz, né, muito grande, quer fazer uma cirurgia do nariz, na rinoplastia. A mamoplastia, às vezes tem gente que quer fazer uma reconstrução, ou tem a mama muito grande, tá? Ela precisa retirar parte daquela mama para poder estar diminuindo, né, parte do tecido ali, ou uma cirurgia, né, para poder aumentar através de um implante de prótese, né? Então são cirurgias reconstrutoras. O exemplo da outra cirurgia reparadora é quando aquela pessoa faz uma cirurgia no intestino grosso, né? Ela tira parte do intestino e começa a usar uma bolsa de colostomia, né? Aquela bolsinha que fica debaixo da camisa, né? Um exemplo aí que deu quando o Bolsonaro levou aquela facada, usou a bolsa um período e depois ele fez uma cirurgia reparadora. Para quê? Ele vai ligar o intestino novamente, as alças intestinais novamente, e vai tirar aquela bolsa, né, para poder as fezes ter o trânsito não desviado mais, mas para no sentido horário, né, e ter, né, a função intestinal dele normal. A gente vai falar agora sobre a cirurgia classificada como de acordo com o porte, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre a cirurgia quanto ao potencial de contaminação da cirurgia. A cirurgia ela pode ainda ser classificada quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico. Um exemplo, pequeno, médio ou grande porte, ou seja, a probabilidade de perda de fluidos e sangue durante a sua realização. Um exemplo, uma cirurgia de grande porte, com grande probabilidade de perda de fluido de sangue. Por exemplo, cirurgia de emergência, cirurgias vasculares arteriais, né? Cirurgia de médio porte, com média probabilidade de perda de fluido de sangue. Por exemplo, cabeça e pescoço, ressecção de carcinoma espinocelular, ortopedia, prótese de quadril. Essa cirurgia exemplo de cirurgia de médio porte. Cirurgia de pequeno porte, né, são pequenas cirurgias com pequena probabilidade de perda de fluido de sangue. Por exemplo, a mamoplastia, uma endoscopia, às vezes a pessoa vai fazer uma endoscopia e precisa de retirada de pólipo. Uma endoscopia, uma colonoscopia, precisa de retirada de pólipos, que é realizado dentro do consultório do médico mesmo, não precisa nem de centro cirúrgico. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre, dar continuidade, né, falando sobre classificando a cirurgia de acordo com o potencial de contaminação, tá? E por hoje é só. E a gente vai voltar até, né, na próxima aula, dando continuidade no assunto. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom, pessoal?